Olá! Começando por aqui mais um Pod Mulher, seu episódio aqui do nosso canal do YouTube, Juliana Rangel News, ou pelas plataformas de áudio também. Sejam todos bem-vindos, tá? Muito obrigada, primeiramente, aí pela sua audiência. Você que tá chegando agora aqui no canal, não se inscreveu ainda? Tá esperando o quê? Ó, já tá passando aí, é só ativar o sininho. Primeiro se inscrever, depois ativar o sininho para você ter acesso aí e ser notificado, né, sempre dos nossos conteúdos. Nós temos conteúdos aqui diários e jornalísticos para você acompanhar aí tudo o que a gente traz, né, de melhor. O Pod Mulher é isso, gente. O Pod Mulher, você sabe, para quem já acompanha ou você que está chegando, a gente sempre traz uma história inspiradora, de uma mulher aí para que você possa se inspirar, né, e talvez de alguma forma refletir positivamente aí na sua vida, tá bom? Bom, minha frase pra gente começar assim do programa é a seguinte: o mais importante é estar sempre em movimento, fazendo acontecer. Essa frase é da Silvia Braz, gente, a Silvia, que é uma empresária fantástica, né, de exemplo aí, e também hoje influenciadora, praticamente uma das maiores influenciadoras desse lado empresarial que nós temos no Brasil, que viaja o mundo todo. Então é isso mesmo, sempre estar em movimento, né? A gente nunca para, nunca pode parar, né? Sempre fazer algo, sempre ter esse movimento que faz parte da nossa vida. Minha convidada de hoje, fica aí que o tema é muito legal e eu tenho certeza que você vai curtir demais e vai ter muito aproveitamento, porque além de falar um pouco da história dela inspiradora, um ciclo aí de 18 anos que ela fechou esse ano, iniciou um outro, mas ela também vai abordar muito aqui a questão do desenvolvimento humano e organizacional, tá? Eu trago aqui hoje, eu recebo Fabiola Molina. Fabiola, seja bem-vinda. Formada em administração, mestre em psicologia e CEO da Excelência, que é treinamento e desenvolvimento humano, mentoria de carreira, olha isso, gente, treinamentos para liderança, cultura e vendas humanizadas. Bem-vinda ao Pod Mulher. Obrigada, Juliana, é um prazer estar aqui com você, com o seu público. Tenho certeza que essa conversa vai render bastantes insights e muita inspiração, como você disse, porque a luta de todas as mulheres, né, a batalha de todas as mulheres tem muita proximidade, muitas diferenças, e falar sobre vida e carreira acho que é algo que é muito presente na nossa vida. Vai ser um prazer estar aqui com você. E mais do que nunca agora, né, eu falo que a gente... a cada passo, né, é uma conquista, né, de mercado, de abertura de portas, e como que a gente tem essa importância de saber ter essa gestão de carreira, né, Fabiola, e não só carreira, né, porque a gente é mãe, é família, gente, é tudo ao mesmo tempo, e mais a carreira, né, a maioria, assim, grande parte das mulheres hoje tem que saber lidar numa gestão aí da vida, né. São muitos pilares para equilibrar, né, ao mesmo tempo, esses pratos que a gente vai equilibrando. A gente quer cuidar da vida saudável, né, ter o seu lado de esportista, ter seu lado de mulher feminina, junto ao seu esposo, né, seu companheiro ou companheira, o mercado de trabalho corporativo, nosso papel de mãe, de madrasta, de filho, né, são muitos papéis que a gente tem que representar, e a mulher eu acho que tem ainda mais, né, os homens também vivenciam bastante, mas a mulher ela tem essa exigência, essa autoexigência, muitas vezes até de ser perfeita em tudo. Como é que a gente lida com isso? Olha, Juliana, eu acho que esse é um processo de amadurecimento mesmo, de autoconhecimento. Eu acredito muito que não existe o equilíbrio. Muitas vezes a gente fica tentando fazer o equilíbrio para conseguir dar conta de tudo na mesma porcentagem, mas isso é impossível e a gente acaba se frustrando e acaba adoecendo muitas vezes, esquecendo de si mesmo. Eu tenho que ir na academia, eu tenho que fazer um almoço gostoso, eu tenho que estar com meu esposo, eu tenho que levar meu filho para passear, e em alguns momentos a gente vai ter que destinar um pouco mais a nossa energia em algumas atividades e abandonar outras. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, exatamente. Não precisa se culpar, não precisa se cobrar tanto como a gente faz, né? E não é abandonar, é escolher o momento certo. Olha, hoje eu vou me dedicar um pouco mais à carreira, amanhã eu vou me dedicar esse final de semana mais ao meu filho, ao meu esporte, ao meu lazer. Eu falo que a gente carrega muitos pratos e às vezes a gente vai ter que escolher qual prato que a gente vai arremessar, porque não... Mas isso é trazer para a nossa consciência e as nossas escolhas. Mas, Fabiola, eu acredito assim, nós que somos conectadas, eu acho que a internet, ela trouxe muito mais
presente, parece que a mulher, ela tem que ter tudo isso, né? Uhum. Eu falo que até essa semana mesmo, eu tava vendo uma postagem, e eu falei, gente, que é isso? Tira isso da minha frente. Falava assim, uma vida equilibrada. Aí tava lá, acorde cedo, faça um esporte, estude, foque na carreira, e aí tenha tempo pra família. Eu falei, gente, quantas horas tem esse dia, peraí, eu tenho que acordar 2 da manhã e dormir meia-noite, por exemplo, entendeu? Não é? Sim, sim. E essa conversa de que todo mundo tem as mesmas 24 horas, esquece também, né, gente? Porque o tempo, ele é o mesmo, mas algumas pessoas têm algumas questões que permitem com que ela, por exemplo, no deslocamento de trânsito, se ela vai de carro, é muito mais rápido do que quem vai de ônibus, né? 1 hora, enquanto outra pessoa faz em 15 minutos. A cidade que você mora, quem mora em São Paulo, gente? Né? A gente ainda é Ribeirão Preto, aqui é o estúdio aqui em Ribeirão, interior de São Paulo. Um pouco mais perto. Ainda conseguimos, né, não ter um trânsito tão assim, né? Então talvez uma qualidade de vida ainda maior, que às vezes, dependendo de onde você mora hoje na capital, São Paulo ou outras grandes cidades, você já não consegue. Sim, né? sim, Só verdade. o tempo de deslocamento ali que você perde, né? Tem gente que precisa de uma renda extra para ajudar a família, enquanto outra pessoa utiliza o dinheiro só para o seu desenvolvimento ou investimento. Então a gente precisa trazer essas imperfeições também à naturalidade, que senão acaba gerando uma frustração, um adoecimento, uma autoexigência, uma culpabilidade, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso nesse mundo acelerado e do perfeccionismo que as redes sociais trazem. Mais do que nunca agora, né? A gente tem isso o tempo todo na nossa tela, né? E se a gente não souber também filtrar isso, é preocupante, né? Eu falo muito disso durante os meus treinamentos, sabe? É bem interessante a gente começar abordando isso, que a gente precisa pensar um pouco mais sobre a qualidade do que nós colocamos ao nosso redor e a qualidade que isso vai interferir nos nossos pensamentos. Se eu fico me autoexigindo, se eu consumo algum conteúdo que é, por exemplo, de violência, algum conteúdo que é algo que pode, o nosso cérebro ele entende isso como real, né? Eu posso acabar criando um sinal de alerta o tempo todo e isso dificultar meu relaxamento, meu sono, a minha performance, até a minha expectativa com a própria vida, porque eu fico alimentando isso. E tem tantas possibilidades de acesso à informação que a gente também acaba esquecendo de ver as coisas positivas, as coisas boas, as palavras de incentivo, de elogio, trazendo para o mundo corporativo. Muitas vezes a gente tem ali uma liderança que ela acaba dando feedback, mas só no momento da dor, do erro, e acaba esquecendo de elogiar a performance que foi positiva, e isso vai frustrando o colaborador, e com a vida também, né, nossos pares, nossos filhos, às vezes você tem uma família ali que mais te cobra do que te elogia, tudo isso tem um reflexo na nossa vida. E isso a gente consegue num treinamento resolver, Fabiola. Consegue trazer a consciência, fornecer ferramentas, e aí ele vai ter que aplicar durante alguns módulos, né? Eu gosto muito de colocar treinamentos que tem uma sequência e que tem uma atividade entre um módulo e outro, para aí sim você conseguir resolver isso trazendo um momento de percepção e de desenvolvimento, porque você vai precisar que a outra pessoa queira resolver, né? Porque o querer resolver dá trabalho, e mudar comportamento não é fácil. Sair da zona de conforto, né? Sair da zona de conforto. Não é? Se você quer uma mudança na sua vida, você tem que agir. Porque às vezes acontece mesmo, às vezes você fica assim, eu preciso mudar essa situação, eu preciso... isso tem que acabar na minha vida, né? Eu preciso melhorar. Mas também, gente, não faz nada pra sair daquele lugar. Então aí também não adianta, né? Não tem milagre, né? Isso. Se eu planto semente de alface, eu vou colher alface. Não vai sair uma cenoura, uma beterraba dali, né? Então precisa mudar os comportamentos. E como é difícil, né? Reconhecer olha, é difícil mesmo, mas é totalmente possível. Acho que a gente consegue, acredito muito nisso, né? A partir do momento que eu percebo e que eu consigo enxergar caminhos que vão facilitar, eu vou criando algumas ferramentas, eu vou criando alguns rituais, eu vou criando alguns acordos internos para que eu consiga atingir os objetivos que eu quero, sejam objetivos de vida,
de consumo, de viagens, de carreira, um crescimento profissional, ou uma transição de carreira também, mudar de área, né, que pode ser um sonho internalizado. Eu ia entrar isso com você agora, porque inclusive você fez isso agora em janeiro, né? Eu fiz. Você fechou um ciclo aí, gente, de 18 anos, nesta área já, mas numa empresa, para poder empreender com a sua própria empresa nesta área, né? Foi difícil. Muito difícil, me preparei durante anos. Eu acho que isso é algo muito interessante. Quando acho que o processo de mudança de carreira, ele surge muito antes do fato em si. Internamente, a gente já começa a criar as nossas incongruências, né, de o que eu estou fazendo, não está correspondendo com o que eu estou me especializando, e a gente vai enchendo de conhecimento ou de sonhos, chega uma hora que a gente parece que começa a transbordar, e aquele lugar em que nós estávamos já não vai trazer mais aquela felicidade, aquela satisfação, e aí começa a ter um movimento de ajuste de rota, um movimento de pensar, poxa, eu quero ir para outro caminho, então eu vou me preparar para isso. Esse processo de transição, ele começou faz alguns anos, mas de fato esse ano, estamos agora no mês de agosto, entrando, né, último dia útil do mês hoje, vamos entrar no mês de agosto. Em janeiro eu fiz a minha virada de chave, no qual eu pedi depois de 18 anos, eu pedi o desligamento da empresa em que eu estava e consegui alavancar minha carreira. Estou trabalhando aqui com a agenda cheia e muito feliz com esse momento, mas veio a vulnerabilidade, o medo, sempre né? Tem, vai dar né? certo, não a vai dar certo. A incerteza, né, do futuro. Eu falo porque eu passei, gente, quem me acompanha, eu sei que tá indo agora para conhecer um pouquinho mais, eu passei por esse processo também em 2017. Eu fechei um ciclo de 8 anos. Eu trabalhava no Grupo EPTV e aquilo é realmente muito isso que você está dizendo. A gente começa a perceber isso muito tempo antes. Aquela coisa de, já não tô me cabendo mais aqui. Isso para mim já não é mais aquela coisa de... Eu falo muito isso. Eu trabalho com o que eu gosto. Então, para você se desenvolver bem, você tem que amar o que você faz. Você tem que gostar daquilo. E aquilo para mim, não é que eu não gostava, mas tipo... Eu queria crescer, eu queria fazer coisas novas, e aí já tava assim, sabe aquela coisa, eu preciso fechar esse ciclo. Aí você vai alimentando isso, e é muito legal o que você falou, porque você vai colocando na sua cabeça coisas, ideias, o que eu vou fazer? Como que as coisas vão acontecer? E aí é difícil, porque aí quando chegou a hora, assim, eu falo que na verdade... A gente pensa que é repentino, mas não, né? Eu lembro até hoje, 2017, eu acordei e falei, hoje eu vou pedir conta. Eu falo essa história. E aí a primeira vez que eu liguei foi meu pai, porque meu pai sempre viu o meu sonho, né? De trabalhar no jornalismo, de ser um grande veículo de comunicação. E aí eu liguei pra ele e falei, pai, eu vou pedir conta. Quê? Falei, vou pedir conta hoje, aí vou cumprir meu aviso, que eu quero tocar minha empresa, meu jornalismo independente, minha agência de comunicação. Ele falou, mas você tá louca? Você sempre quis trabalhar num veículo como esse, você sempre... Não, pai, mas eu vou fechar esse ciclo, eu preciso fechar esse ciclo. E eu lembro até hoje, cheguei, entrei pro meu diretor e falei, olha, agradeço, são 8 anos, isso aqui foi a minha história de vida, o meu aprendizado, mas eu preciso fechar esse ciclo, então eu tô pedindo conta. E aí, pedi, falei, meu Deus, e agora? Agora não dá pra voltar atrás, né? E aí aquela incerteza, né? Aquele medo, aquela coisa, fala, meu Deus, parece que agora, arrependimento, acho que bate também, você sentiu isso? Eu senti no primeiro quinto dia útil do mês seguinte, que foi o meu primeiro dia sem o salário. Então, por mais que a gente empreenda, já tinham negócios acontecendo, na hora que aquele primeiro movimento de, poxa, as contas chegaram, os boletos, e eu não tenho o salário do mês, foi o momento que eu mais estremeci internamente. Mas depois de sair da empresa, é interessante que foi o momento que eu me senti livre. Eu senti livre e falei, agora eu posso fazer o que eu quero fazer. Trabalho pra mim. Do jeito que eu quero, exatamente. E interessante que você fala que você estava numa empresa de referência, né? O Grupo EPTV é um grupo Globo, né? Um grupo de referência dentro da sua área. E a empresa que eu trabalhava também é uma empresa de referência. O CIE, né? Que hoje é o... Isso, Centro de Integração Empresa-Escola. Uma entidade que tem mais de 60 anos no mercado, solidificada aí no Brasil todo, uma entidade filantrópica, trabalha com movimento de empregabilidade de jovens, então sempre tive muito contato com RHs, com prefeituras, com escolas, e isso que é interessante, sabe, Juliana, a gente perceber que
a gente estimula esse movimento de transição, mas também não pode ser de um dia para o outro. Acordei, vou sair e eu não tenho nada preparado antes. Você tem que pensar. Você tem que ter todo um planejamento para essa transição. Que é você pensar se você está com a sua capacitação em dia para a área que você quer, pesquisar outros profissionais que atuam dentro desse segmento, quais são as formações, quem são os clientes, participar de eventos do setor, fazer alguns momentos de teste também, né? Antes de fazer a minha transição, eu já tinha uma cartela de clientes particular, já tinha 2 anos, indo para 3 anos. E então isso me deu uma tranquilidade para esse momento de transição. Ó, comigo não foi muito assim, não. Mas me conta, Juliana, você acordou e falou, vou, o que teve antes? Não, mas na verdade, em 2016 eu já tinha aberto uma empresa e eu fiz um evento em Ribeirão Preto, de moda. No ano anterior, então, né? Um ano anterior, um ano antes, que foi o que começou a me despertar depois. Inclusive, eu fiz até esse evento em sociedade com a IPTV. E aí deu muito certo, e aí começou a me despertar outras coisas, marcas me procuraram, empresas, mas até então nada certo. Mas quando eu pedi conta, gente, primeiro que eu não tinha acerto, né, porque você pede conta, você sai com uma mão na frente e outra atrás, então era bem assim. Só que eu tinha certeza do que eu queria, eu tinha certeza que a minha capacidade, o nome que eu tinha construído, a carreira que eu tinha construído ali, ia me levar pra frente, entendeu? Porque dependia só da minha força de vontade de correr atrás. E aí, quando eu pedi conta, os 30 dias de aviso, eu já aluguei uma sala, já fui pintando, já arrumei uma menina para trabalhar comigo. E quando eu encerrei, eu tinha um cliente na empresa. Um cliente, gente. Mas é o que me deu suporte de falar assim, não, dá para tocar. Eu recebi isso aqui dá para pagar 2 meses de aluguel. E tipo, óbvio, eu também tinha uma cafeteria na época com meu ex-marido. E aí também ali eu tinha também um respaldo no sentido assim, se der algum BO aqui, eu vou pra cafeteria, tenho uma renda ali e tudo mais, né? Mas aquela coisa de você acreditar em você. Consequência, né? Foi planejado esse movimento. E assim, e aquela coisa, eu falo muito isso, de você acreditar em você, na sua capacidade, no teu sonho, de você correr atrás. Porque, gente, se você tem capacidade, está capacitado, você tem experiência, você gosta do que você faz. E assim, qual que é a chance de dar errado? Você entende? Sim. Então você tem que, às vezes, arriscar sim, tipo, olha, tá na hora. Mas é óbvio, também tem o outro lado de você ter um contraponto e pesado. Mas se você tem todos esses quesitos, eu acho que não tem como dar errado, né, Fabíola? Escutar esse chamado interno também, né? Porque quando você está num local que já não te representa mais, o corpo da gente fala, você começa a adoecer, você começa a ficar mais estressado, o dia termina mais pesado, e aí você percebe que já não faz mais sentido viver o seu dia após dia dentro daquele local. E é muito bonito essa jornada, porque a gente tem que entender os momentos de cada pessoa, né? Ter o trabalho atual, pensando em alguém talvez que esteja nos ouvindo querendo fazer uma transição de carreira, deixar portas abertas, ter um trabalho de qualidade, ter um trabalho que as pessoas confiam em você. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu levo em todos os meus treinamentos, que é: o sucesso deixa rastros. Então, se você é uma pessoa que é bem vista no mercado, que é lembrada com qualidade, olha, essa daqui é uma pessoa que eu vou fazer uma parceria no futuro, que eu vou querer trabalhar junto. E, gente, as oportunidades vêm. Não tem como. Não tem como, as oportunidades acontecem. Desde que eu comecei a empreender até hoje, todos os meus clientes, eles vieram de networking. E o banco de dados que eu tinha do meu relacionamento, eu não precisei acioná-los ainda, porque a agenda está cheia, tanto com atendimentos online para atividades de mentoria de carreira, transição, aumento de performance profissional, liderança, né? Que é o que eu falo ali dentro do meu escopo da minha empresa de treinamentos, quanto os treinamentos em company, dentro das empresas corporativas, porque eram pessoas que viram o meu trabalho, sabiam da minha seriedade. Já sabiam, né, da sua competência, sua responsabilidade, o que você entregava, né? Isso. Interessante esse movimento, porque semana passada eu escutei de uma cliente que eu encerrei agora um ciclo de treinamento na empresa, ela falou assim pra mim: Fabíola, a gente já via que você não era mais desse lugar. A gente já via que você não cabia lá. Né? E a gente às vezes demora para perceber isso, né? Mas as pessoas percebem, e é muito, muito legal esses sinais que as pessoas vão dando pra gente também. Mas só para eu encerrar a minha história. Conta. Eu tinha um cliente, em 6 meses eu tinha 10. Olha só. Entendeu? E aí aconteceu, e aí estão 8 anos. Nunca mais parou. A minha agência, meu trabalho, nunca mais parei.
E também trabalhando mais, acredito. Porque empreendendo a gente trabalha muito mais, não é verdade? Acham que vou empreender, você vai ter final de semana. Minha filha, ninguém te contou que o começo é muita ralação, é trabalhar o dobro, é final de semana, é à noite, você não tem hora para nada. Óbvio, é aquilo que você comentou, inclusive. São momentos de dedicações, não é? Uhum. Então, quando você está no começo, não adianta, você vai ter que se dedicar mais àquilo. Então, é aquilo que você comentou da gestão, né? Primeiro você deixa um pouquinho em stand-by, menos ali a família, porque você vai ter que focar a sua energia um pouquinho mais nessa área. Mas depois que também estabiliza, você entra no fluxo certinho, você vai naquele crescimento mais saudável, na demanda. Não que você trabalhe menos, mas tipo, você consegue trabalhar muito se organizar melhor, né? Isso. Organizar com a sua rede de apoio, né? Então, ter um bom combinado aí com a pessoa do seu relacionamento, com o seu filho. Eu, pelo menos, desde que comecei a trabalhar, gente, olha, é à noite, é final de semana, acho que eu não tive um dia totalmente livre. Porém, eu tenho a logística do meu tempo. Às vezes quero ir na academia, consigo ir 10 da manhã. Não, hoje eu não tenho cliente, hoje eu vou reservar a agenda, né? Eu me organizo para aquilo. Final de semana a gente foi para São Paulo. Vamos ficar na segunda-feira também? Tá bom, vou organizar minha agenda para ter. Só que isso não quer dizer que no outro final de semana eu não trabalhei, ou à noite. Então, aquele horário fechado, ele fica mais na nossa gestão do tempo, né? Aí a importância a gente falar de produtividade e gestão do tempo, porque não vai ser só momentos livres, vai ter, eu acho que eu trabalho bem mais hoje, mas trabalhar com qualidade, não é? Com qualidade, né? Que é o que a gente preza muito e busca muito hoje em dia, e é legal você falar e entrar nesse assunto, porque que é o que você também faz muito em questão do seu treinamento. Se todo mundo organizar o seu tempo, dá tempo para quase tudo, vamos dizer assim, no sentido de qualidade, de você fazer melhor, né? É isso mesmo, e aprender a delegar atividades também, porque às vezes tem uma pessoa sobrecarregada e acaba fazendo muita hora extra, ficando fora do trabalho, porque quando a gente vai a fundo, a gente descobre que essa pessoa não delega atividades, não treina outras pessoas, porque isso gasta tempo também, né? Leva tempo para você desenvolver outra pessoa, mas a recompensa que você vai ter de saber que você não está ali, mas a empresa está fluindo, o setor está fluindo, você vai solicitar uma atividade, ela vai ser executada, isso é um ganho muito vantajoso, igual a academia, a gente quer ir na academia no primeiro dia e já sair de lá magro e musculoso, não é? Estado na hora. Vai demorar um tempão para isso acontecer, e aprender a delegar é a mesma coisa. Agora eu quero entrar com você num assunto que eu acho que você que está em casa, mas se você é empreendedora, tem sua empresa, ou seus filhos, né? Sabe do que estou dizendo, que é a geração Z. Sim. A gente tem visto muito, e eu falo também por experiências próprias, até de algumas entrevistas, até de trabalho, estágio e tudo mais. Mas é uma geração que vem totalmente diferente do que a gente já teve no mercado, em família e tudo, né? E aí... tem um dado aqui engraçado, na verdade engraçado não, é importante que eu quero passar para você, que lidar com a geração Z é um desafio para 68% do mercado de trabalho, segundo um relatório da CNN Brasil. Ou seja, a gente está vivendo uma mudança de gerações e que requer aí uma adaptação, um novo olhar. Perfeito, isso mesmo. Eu gosto muito de falar do encontro de gerações ao invés do conflito de gerações, porque esse conflito de gerações presente dentro das empresas acaba criando muitas barreiras para que aconteça o desenvolvimento, seja da pessoa mais sênior, quanto daquele que está entrando. Então, é muito importante que a gente conheça essas características geracionais, esse mercado de trabalho que está diferente. Sempre que muda uma geração, eu percebo que quando eu vou estudar sobre esse assunto, é sempre a luta de uma geração contra alguns abusos que aconteceram na geração anterior. Então, por exemplo, quando a gente pega o Baby Boomers lá, a gente vem num período de pós-guerra, ele vem de 1950, 1965, mais ou menos. Então, a gente, 1960 a 1975, mais ou menos. A gente pega ali, um período pós-guerra, no qual faltava muito, mais de 90 milhões de pessoas morreram, então a gente tinha muita fome, muita escassez, e aí com isso, os pais daquela época, né, as pessoas daquela época, elas trabalhavam jornadas exaustivas, com muita lealdade à empresa, porque era um cenário de escassez. Aí quando a gente vê a geração posterior, que é a geração X, essa geração
geração já é uma geração mais empreendedora, que preza pela qualidade de vida, que ela trabalha mais com o consumo do que a geração anterior, né? Ela valoriza o consumo, porque viram seus pais com jornadas muito grandes e sem opções. Aí depois vem a geração X, que aí já é uma geração ainda mais empreendedora, aí a qualidade de vida ela vem cada vez mais presente, de querer viajar, de querer ter um tempo para a família e não apenas o trabalho. E agora a gente pega essa geração Z dentro das empresas, que a gente vê um mercado de abundância, que a gente chama até de geração Nutella, né? Porque antigamente não tinha pão na mesa. Hoje em dia a gente tem Nutella, assim, tem chocolate na mesa. Então, essa abundância de oportunidades também causa uma paralisia da geração mais nova. E comportamentos que são diferentes. Então, comportamentos, às vezes, de ficar experimentando, estou um pouco numa empresa, estou um pouco na outra, muita informação que recebe, e aí não aprofunda essa informação também. E, ao mesmo tempo, um potencial gigantesco. Eles são revolucionários. Como é que o empresário, a empresa, no caso, consegue hoje gerir tudo isso da melhor forma? Às vezes as 4 gerações dentro da mesma empresa, né? Acontece, você pega uma empresa aí de muitos anos no mercado, você tem aquele funcionário que tá lá há 20, 30, 40 anos, e aí você tem o que tá no meio termo ali, você tem um mais novinho, você tem o atual, né? Uhum. Você tem gente com 65 anos nas empresas, diretores, né, os gerentes, com um jovenzinho de 14 ali. O Cortella, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele fala assim, vivemos em tempos, no mesmo tempo, mas de modos diferentes. E aí a gente precisa compreender esses modos. Eu acredito, Juliana, que é muito com proximidade. A gente precisa aproximar mais essas gerações dentro das empresas, com alguns momentos, por exemplo, vai ter um projeto, coloca um jovem para optar nesse projeto de verdade. Toda empresa, ela oferece um serviço ou um produto para um mercado diversificado. E ela tem que ter a diversidade dentro da empresa também. Então, a gente tem que dar protagonismo e voz para essa juventude dentro da empresa, claro que mediada, mas acolher uma pergunta que ele faz e investigar. Mas por que você pensou isso? Mas por que você tem essa opinião? Às vezes, parece uma pergunta boba ali, superficial que faz, mas o gestor também não foi na profundeza do porquê surgiu aquele raciocínio, que pode ser algo que o seu cliente questione. E aí a gente vai ter que trabalhar como um facilitador para desenvolver essa pessoa mais jovem que está vindo na empresa. Descobrir quais são os seus anseios, o porquê que estar aqui é importante para ela. Às vezes ela vai estar na sua empresa só para ser uma transição por um outro momento. E tá tudo bem, gente. Às vezes eu vejo a empresa que fala numa entrevista, eu lembro, já muitas vezes eu presenciei isso. A empresa vai contratar alguém para a área administrativa, aí vai entrevistar o jovem, ele fala que quer fazer arquitetura. A empresa fala, não vou contratar ele quer fazer arquitetura, ele vai ficar aqui pouco tempo. Mas você sabe que aquela pessoa que vai ficar na parte administrativa vai ficar aqui muito tempo? Às vezes a pessoa vem para a empresa, se encanta, vê o jeito de trabalhar, muda de área, a pessoa está começando ainda, ela muitas vezes vai embora, não é pelo salário, pela atividade, é pela forma com a qual ela é conduzida dentro da empresa, se é um ambiente estimulante ou não. Eu acho que a empresa também vai precisar remodular o seu negócio. Ela também tem que ser atrativa para quem está chegando, né? Seu plano de benefícios, sua maneira com a qual existe o respeito dentro da empresa. E isso é um elefante branco na mesa, porque o gestor também não quer mudar, né? E aí o jovem tem mais opções, ele vai embora mesmo. A gente tem um quadro aqui agora no Pod Mulher que chama Boca no Trombone. Tá. Aí nós trouxemos algumas frases e perguntas pra gente falar se é mito, verdade, pra você opinar. Vamos lá. Pronto. Claro, a gente tá falando da geração Z, então a gente já vai aproveitar que nós colocamos algumas coisas aqui da geração Z. E eu queria saber a sua opinião. A geração Z não valoriza o ambiente de trabalho, está sempre procurando por novas oportunidades. Mito ou verdade? A gente acabou de falar disso. É ao contrário.
contrário. Acabamos de falar, mito total, é. exatamente, mito total. A geração Z, ela vai valorizar muito mais se o ambiente ele é de desenvolver, de crescimento, de oportunidades. E às vezes é uma empresa pequena, Fabíola, eu não consigo ter isso aqui, isso aí é só numa empresa multinacional. Gente, se a empresa cresce, o funcionário cresce também. Então, a mentalidade desse empresário tem que ser de estímulo. Olha, se você for bem aqui, a gente vai abrir uma segunda unidade, você pode comandar essa unidade, a gente pode fazer alguma coisa remoto. Essa flexibilidade, porque às vezes eu vejo uma geração que fala assim, eu não vivi isso, então ele também não vai viver. Aqui não é assim. E isso é passado de geração para geração, né? Não só gerações, mas de pai para filho, de essas condutas. E a gente fala aqui que é muito do diferente para o nosso filho, mas para o nosso colaborador a gente não quer, não. Mas assim, a gente ouve muito no mercado hoje, eu vejo muito em entrevistas, né? Profissionais falando tudo, que a geração Z não quer ser líder. Isso, e porque a liderança, ela tem as suas responsabilidades. Não querem? Eu acho que, então, aí a gente tem que pensar sobre o adoecimento das lideranças. Se a geração mais jovem está vendo que ser líder é muito pesado, é não ter horário, é uma pessoa que não tem qualidade de vida, é uma pessoa que eu não quero. Foi plantado e perfeito, mostrado hoje, né? Que é verdade. Hoje um cargo de líder é isso. As pessoas, a gente tem aquela imagem, o quê? Você não tem horário para entrar, para sair. Você trabalha, se mata, né? As palavras que você usa, se mata, né? Alguém quer? Isso. Não. Então ele já vem com essa cabeça, isso eu não quero. Exatamente. É a qualidade de vida, né? É a qualidade de vida. Eu não acho que não é que eles não querem a liderança. Eles não querem uma liderança adoecida. Que precisa mudar, né? E que já vem mudando, na verdade, agora, né? Estamos em evolução. Tempos, né? Só de nós conversarmos sobre um tema desse, gerar reflexão com o público e também com as gerações que estão assistindo, eu acho que isso já é um grande movimento de mudança. Não, gente, e a qualidade de vida no trabalho, só de você pegar aí, esse tempo atrás, inclusive, tem muita empresa já aplicando a questão de trabalhar um dia menos na semana, né? Diminuir carga horária, porque, gente, isso está comprovado, a qualidade, ela rende muito mais a capacidade do colaborador ali do que você ficar 15 horas presa numa empresa, final de semana e tudo mais, né? Eu acredito muito nesse movimento dos 4 dias a semana, mas eu acho que é um passo muito longo ainda para o Brasil. A gente ainda tem outras questões para serem trabalhadas para chegar nesse momento. Por exemplo, quando a gente pega indicadores de burnout, né, que é o estresse no trabalho, é muito alto dentro do Brasil, diferente de outros países. Então, a gente pode trabalhar internamente dentro da empresa, de ter um ambiente que mais estimule a colaboração, que estimule as áreas terem mais foco no desenvolvimento pessoal e no do cliente, talvez um pacote de benefícios aí com algo para bem-estar, que possa ajudar também na saúde mental desses colaboradores, a empresa ser um estímulo para ter mais os filhos dentro da empresa, talvez um híbrido, eu gosto muito da possibilidade de um híbrido, tem alguns negócios que é possível fazer isso. Né? Funciona, às vezes pode fazer uma rotatividade, hoje é um setor, depois é outro setor. A gente tem um longo caminho para chegar nisso, mas é algo que eu acredito bastante. A gente vai chegar nesse momento dos 4 dias, sim, seria maravilhoso. Ó, próxima frase aqui. A geração Z é apenas uma continuação das gerações anteriores com as mesmas características e expectativas. Não, acredito que não também, mito, Essa é totalmente mito. Totalmente mito, isso mesmo, né? Não. Tem muitas diferentes. Talvez a geração Z, ela fale aquilo que as outras gerações não falaram. E talvez para esse mercado... muito as outras coisas, né? Assim, como que a gente faz o crescimento de uma empresa destruindo o planeta, né, destruindo os peixes do rio, né? Com mais consciência. Não, eu não quero trabalhar num lugar que faz isso. Eu acho que eles têm a possibilidade de escolher mais e colocar os seus valores dentro do negócio, coisa que talvez no mercado anterior, que tinha menos possibilidades, isso não era possível, eram as ofertas que tinha, né, como a gente disse agora há pouco. Já nesse momento, principalmente quem tem mais escolaridade, quem tem mais opções, acaba conseguindo fazer algumas exigências para estar presente ali dentro daquela empresa. Ó, a próxima agora...
Eu acho que tem muita gente nessa situação. Eu fui uma dessas, mas eu consegui mudar ao longo dos anos. Mas, ó, como uma pessoa tímida no trabalho, é possível desenvolver a sua carreira e superar a timidez. Isso prejudica demais, não é? Também, né, Fabiola? Olha, eu acho que depende. A timidez, para alguns cargos, é algo que até tá tudo bem, né? Perfis mais analistas, né? Isso não pode ser algo que prejudique a sua entrega, a sua performance, porque você não precisa ser uma pessoa expansiva e que fala muito. Você pode falar pouco, mas você ser objetivo no que você fala. Você não pode ver algo e resolver se calar, mas você se posicionar de uma maneira assertiva, sucinta, e você não precisa estar presente nas festas da empresa, socializar o tempo todo, você precisa ser pontual naquilo que lhe é importante e ter relacionamentos. Pessoas tímidas têm muito relacionamento também, mas de uma maneira diferente, e tá tudo bem, o mais importante é a performance. Agora, é claro, aprender a se vender, fazer seu marketing pessoal, mostrar suas atividades, isso é com muito trabalho e muita seriedade, é possível também. Tudo é treinamento. Tudo é treinamento. Eu falo por mim, gente. Eu era uma pessoa extremamente introvertida, extremamente tímida na minha adolescência. Olha o que eu virei. Comunicadora. É isso mesmo. Mas por quê? Eu trabalhei, eu fiz muitos cursos na época, radialismo, curso de apresentação de oratória, de dicção, porque eu precisava, né, era a área que eu escolhi, eu precisava mudar, era diferente. Então, tudo é possível, né? A habilidade da comunicação pode ser treinada, né? Tem pessoas que nascem com facilidade e tem pessoas que a desenvolvem. Eu também não tinha, eu sempre fui muito tímida. Eu lembro que o primeiro cliente externo que eu visitei, eu tinha um supervisor na época, na hora que eu tinha passado um processo seletivo para atender empresas pessoalmente, né, na área comercial, e na hora que eu cheguei no primeiro cliente, que era o Sr. Claudinei, eu lembro perfeitamente daquele dia, meu supervisor na época falou, Fabiola, agora é você que vai falar. Eu falei, ai, tem certeza, Renato? Sou eu, é você. Na hora que eu sentei na frente dele, eu olhei pra ele, eu travei, fiquei branca, eu falei assim, Sr. Claudinei, desculpa, eu tô com vergonha, é meu primeiro dia. Dei risada, e ele deu risada junto comigo, ele falou, não, Fabiola, tá tudo bem, aí meu supervisor deu aquela olhada assim pra mim, né, e fluiu a conversa. Então a gente precisa se divertir um pouco com essa timidez também e se colocar em prática, se colocar em alguns momentos, trazer um assunto novo, conhecer uma pessoa diferente, fazer um curso, uma especialização. Dentro até das próprias mentorias que eu faço aqui, a comunicação é algo que surge bastante, principalmente no mundo corporativo. Às vezes vai fazer uma apresentação para uma equipe de vendas, para o chefe, né, um processo seletivo. Então a comunicação envolve muito das nossas emoções. Isso também é algo que dá para trabalhar dentro de um programa de desenvolvimento e fluir como você fluiu hoje. Na verdade, a comunicação é tudo, né, gente? É a sua vestimenta, é a sua postura, tom de voz. Então depende muito do que você precisa passar. E você tem que estar preparado. Imagina você fazer uma apresentação, vamos falar, gente, até na faculdade, um TCC. Se você não tiver uma preparação para a banca ali para apresentar e não saber explicar o seu melhor que você se deu naquele trabalho, já era. É a mesma coisa no seu trabalho, no que você está se propondo a fazer. Você tem que ter essa preparação, não tem jeito, faz parte, né? Faz parte, é aquela consciência que a gente falou lá no começo da conversa, né? E se eu sei que isso é importante, nos momentos em que eu posso treinar, eu vou treinar, porque na hora do jogo não dá para treinar, né? Na hora do TCC, da apresentação. Mas teve vários trabalhos na faculdade que era possível ter sido treinado ali. É um ambiente seguro, é um ambiente de aprendizagem. Então, aproveitar esses momentos de ambiente de aprendizagem para praticar, porque na hora que você está na frente do cliente, ou na hora que você está na frente de uma apresentação importante, ali vai ter que dar certo. A última pergunta, isso aqui todo mundo já passou, gente, na sua vida, na sua carreira. Ou você que é da geração Z vai passar. Não tem jeito. Vamos ver. Como se comportar em uma entrevista de emprego para transmitir credibilidade? Como a gente erra, né? Entrevista de emprego. Como que... Entrevista de emprego acontece desde o primeiro contato da empresa com você, desde a primeira ligação para falar que você foi convidado para participar do processo seletivo, para falar que aceitou o seu currículo, ou então na hora que a pessoa vai enviar o currículo para a empresa, muita gente só anexa o currículo e envia. E só no assunto coloca lá currículo. Então a gente tem que entender que a comunicação para um processo seletivo, ela é desde o primeiro contato. Então vai mandar um e-mail para a empresa, bom dia,
meu nome é Fabiola, eu estou enviando meu currículo para me candidatar à vaga tal, estou à disposição para participar de uma entrevista, esses são os meus contatos, anexe o seu currículo. E Juliana, é algo muito simples, não é? Se eu falar para você que mais de 70% dos currículos que eu recebo é só o currículo anexo. Eu também, que adivinho, gente, qual que é a vaga. Porque se eu tô com 15 vagas abertas, eu vou ter que olhar o currículo da pessoa e tentar identificar qual que é a vaga. Então a gente vê um movimento de muita gente procurando vaga do mercado e fala que não acha. Fabiola? Qualquer geração. Não é só questão... Outro dia eu abri vaga para vendedor externo, área comercial, pessoas mais sênior. Veio a mesma coisa. Então muitas vezes a gente fala do jovem, né? A literatura já chama já da adolescência tardia, porque a gente vê esse movimento também com pessoas de mais idade, mas o preparo para o processo seletivo, ele é em todos os momentos. Ele vai ser na hora de enviar o currículo, na hora que está na recepção aguardando, então não fica lá o tempo todo mexendo no celular assim, curvado, mas fica com uma postura agradável. Você sabe que tem pesquisas que eu acho que você já deve ter ouvido falar, inclusive, que tem jovens pedindo para os pais irem para entrevista de emprego. Às vezes não é nem o jovem que pede, é o pai que vai. O oposto. Isso sempre não, teve, gente, pelo amor de Deus, deixa comum. Seu filho. Juliana, isso é tão comum, isso é tão comum. Muitas vezes a empresa falou, olha, o pai veio junto, sentou aqui na mesa. Era o pai que respondia, não era nem o menino que respondia. Participa, não é só chegar até na recepção, sempre participa. Sempre participe, não é fica... Eu costumo falar, gente, olha, é tudo bem levar o filho até a empresa, mas é interessante que o pai aguarde na calçada, vai tomar um cafezinho enquanto o filho tá ali. Ele vai ficar sozinho na hora do trabalho, então ele precisa aprender a caminhar sozinho. E às vezes o pai liga para ver se tem vaga para o filho. E aí o pai que anota tudo, então deixa o filho ligar, fica do lado do seu filho e orienta o que ele tem que perguntar, dá um papelzinho com caneta, fala para ele ir anotando. Ele precisa vivenciar, né? Mas não precisa estar lá. Porque se o pai faz tudo, chega na hora, o filho fica inseguro também. Ele precisa passar por essa experiência do primeiro contato. Então eu vejo, eu acho que esses jovens, geração Z, eles são uma resposta social dos seus pais, da maneira com a qual eles são criados. E a gente vem de uma geração de pais que trabalharam muito para ter o que tem. Então eles querem dar algo diferente para o filho. É muito comum falar, meu filho não vai viver o que eu vivi. Meu filho vai estudar bastante, meu filho, ele vai mexer com isso só com 25 anos, só que o trabalho de você começar isso antes é muito importante para a maturidade. E aí quando o pai vai querer mudar essa chave, já não tem volta mais, porque ele já está numa idade que talvez ele já não queira viver isso, né? Eu vejo muitos pais falando, nossa, meu filho não dá valor, mas ele tem falta para dar valor? Não, ele não tem, eu continuo dando tudo que ele quer. Então, ele é uma resposta social, isso do que nós vivemos. Tem que ter sabedoria. É difícil realmente, falar não é muito difícil, até porque se você tirar ele ali do tablet, você vai ter que dar atenção, e às vezes você tá cansado, você não quer dar atenção, antigamente as pessoas ficavam mais tempo em casa, então por isso que eu acho que liderança, paternidade, maternidade, não é para qualquer pessoa, a gente tem que se propor a fazer o melhor possível, porque tem vidas em risco, né, tem vidas em jogo. Você reflete toda na personalidade toda daquela criança que está crescendo e o que ela vai ser no futuro, né? Depois não adianta ficar reclamando, né? Porque já foi, tem gente que reclama. Já foi a criação, a educação e acabou. Isso mesmo. Fabiola, obrigada pela sua participação aqui no Pod de Mulher, pra gente conhecer um pouquinho mais sua história, mas principalmente entrar nessa área que acho que é uma área fundamental na vida de qualquer pessoa, né? E a gente procurar entender um pouco melhor, discutir, né? O que é certo, o que é errado, mas o que é melhor a fazer, né? Sim, agradeço o convite, foi muito bom estar aqui com você, estar com o seu público, falar um pouco desses insights de carreira, transição, geração Z, maternidade, paternidade, né? Tantas responsabilidades. E também, gente, a gente erra, a gente aprende com os nossos erros. Descobri que eu tô fazendo errado e agora o que eu faço? Tá tudo bem, corrige reflete. E não é de novo, né? Olha em frente, reconheça esses sinais e faz um plano de ação para você mudar esses comportamentos, porque senão vai continuar sempre igual. A zona da reclamação deixa a gente estagnado. Então aproveita essas oportunidades, né? Esse novo momento, esse final de meio ano que tem pela frente ainda. Dá tempo, viu, gente? De mudar antes de virar para pro outro ano, né? Vamos dizer assim. Isso mesmo, dá tempo. Muito obrigada. Obrigada, viu?
Pessoal, ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!